acabam sendo massa de manobra para o bolsonarismo, de uma certa forma, a gente sabe bem disso. É disso que eu queria que você comentasse. A gente pode mudar a cabeça desses caras? Opa, desculpa. Eu tomei um couro aqui de novo. Veja bem, a Flávia, depois desse incidente aí, que a Flávia se demonstrou uma pessoa que não tem nenhum tipo de amor ao próximo, a Jennifer chegou à conclusão que a Flávia não é uma pessoa boa para ser amiga, não. Mas isso é uma coisa muito característica do pessoal que vai para, assim, não estou falando de todos, né, mas de uma certa parte do pessoal da igreja Batista da Lagoinha, que é um pessoal que procura essas igrejas que demonstram um certo status, é uma espécie de universo paralelo. Eu falo até sobre isso no livro O Segredo da Fortuna, que é a Comunicação Política 2. Esse universo paralelo, ele cria essa situação em que as pessoas, né, elas se acham melhores que as outras, então essas pessoas são dificilmente resgatáveis, porque é a índole da pessoa. Então, o que nós precisamos hoje diferenciar existem pessoas que elas se identificam com o Bolsonaro e com o bolsonarismo. Essas pessoas a gente não vai conseguir resgatar, porque essas pessoas se identificam, elas conhecem e se identificam com o Bolsonaro e o bolsonarismo. Agora, existem pessoas que são distantes da política e elas estão indiretamente controladas por outras fontes de informação. Então, da mesma forma que eu dei o exemplo da Flávia, eu vou dar o exemplo agora eu até brinco, eu chamei de irmão Juvan, que é uma das pessoas mais honestas que eu tive a oportunidade de trabalhar. O irmão Juvan trabalhou comigo aqui durante a reforma por uns 8 meses e era a pessoa que eu não precisava preocupar. Eu simplesmente deixava a chave com ele, ele chegava, já ia pegava o serviço, dava sequência. Quando estava faltando material, ele falava comigo, Léo, tá faltando material. E ele votou no Bolsonaro. Ele votou no Bolsonaro. Segundo ele, o Bolsonaro é uma pessoa que nunca se meteu com política. Segundo ele, o Bolsonaro, a primeira vez que o Bolsonaro se candidatou na vida foi agora, porque ele era uma pessoa das instituições militares. E uma pessoa que foi batizada no Rio Jordão e que é evangélico, então é uma pessoa de Deus que entraria na política para acabar com a politicagem. Então é muito importante a gente chegar à conclusão de que nós estamos num cenário em que nós precisamos admitir que nossa comunicação ela foi tão falha e aí eu vou falar sobre uma falha muito grande da esquerda. A esquerda, ela muito contraditória. A esquerda, ela valoriza de cima para baixo os que têm a menor capacidade de chegar nos pequenos. Então, a esquerda, principalmente a esquerda do Partido dos Trabalhadores, eu não tenho condição de falar sobre o PSOL, porque eu não sei de vários acadêmicos, várias pessoas assim do PSOL, mas na esquerda, como um todo, né, é mais ou menos assim. Quem que é importante? O cara, para ser importante na esquerda, ele tem que ter doutorado em alguma coisa. Tá? Então, você já cria um obstáculo. E o cara da esquerda, quando ele consegue crescer um pouquinho, ele não quer necessariamente levar a esquerda com ele, ele quer um espaço entre as pessoas que estão se destacando da direita. Então, é uma coisa bem complexa, porque nós somos programados com essa ideia de destacar. Então, quando você fala sobre essa questão de ir para a periferia, o sonho de muita gente que hoje fala que é de esquerda é sair da periferia e conseguir seu lugar ao sol no bairro nobre. Essa pessoa não vai voltar à periferia para conversar com as pessoas da periferia, mesmo que ela use o discurso de esquerda e faça de conta que ela é de esquerda. Então, a esquerda ela foi muito desvirtuada por isso. E eu costumo dizer que se você prestar atenção na postura da direita e da esquerda, você vai encontrar uma contradição muito grande. Por mais que a gente saiba que, no fundo, o liberalismo ele quer praticamente destroçar com o pobre, ele não quer saber do pobre, o liberalismo ele não tem nojo de pobre. Ao ponto de que o liberal, se ele perceber talento no pobre, ele não olha cor, ele não olha raça, ele não olha origem, ele não olha nada. O Fernando Holliday é uma prova disso. Viram um menino talentoso para falar bobagem, deram para ele tudo que foi necessário para poder endossar a ideia de que, olha, tá vendo? Aqui no liberalismo o preto consegue. Em contrapartida, na esquerda,
tudo que a esquerda puder fazer para criar obstáculos para a pessoa, e eu falo da esquerda, eu não estou falando da base da pirâmide, eu estou falando, obviamente, da parte mais alta da pirâmide, né? Tudo que os comunicadores, que os acadêmicos e os políticos de esquerda puderem fazer para poder criar obstáculos para as pessoas de esquerda, eles fazem. Eu vou dar uma ideia para vocês. Vocês vão fazer a seguinte coisa, a seguinte experiência, e eu não vou citar porque eu não faço nem ideia de como está a situação, mas são experiências pesquisas que eu fiz no passado. Peguem e escolham da forma como vocês quiserem, 30 youtubers, 30 comunicadores de direita. Depois que vocês escolherem 30 comunicadores de direita, vocês vão procurar nesses comunicadores de direita, pode ser no Twitter, a gente está no Twitter, então vamos falar do Twitter. Vocês vão procurar desses 30 comunicadores de direita, quantas pessoas do topo da pirâmide da direita estão seguindo essas pessoas no Twitter. Vocês vão ficar impressionados. Vocês vão achar os 30 comunicadores de direita e vocês vão ver que do presidente da República até o deputado estadual da direita estão todos seguindo esses comunicadores de direita. E depois vocês vão pegar 30 comunicadores de esquerda com o mesmo número de seguidores, ou seja, um cara na esquerda, para ter 10% de seguidores de um cara da direita, ele tem que ser muito bom, porque na direita as pessoas têm 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Na esquerda, quem tem 500 mil é ultra astro. Então, vocês pegam pessoas da direita e vocês vão ver que eles são seguidos, são compartilhados e são apoiados por todos os figurões da direita. Se vocês pegarem as pessoas da esquerda, vocês vão reparar que essas pessoas só vão ser seguidas e compartilhadas pelos figurões da esquerda se elas foram da Folha, né, e agora não estão na Folha mais, se elas são pessoas que são jornalistas, mas foram jornalistas da Globo no passado, ou seja, os youtubers iniciantes da esquerda, eles não vão ser seguidos pelos figurões da esquerda, eles não vão ser compartilhados, a menos que eles sejam doutores da Universidade Federal tal, que tenham qualquer tipo de endosso de estrela de grande brilho, vamos pensar assim, né? Isso é um problema muito sério. Como que nós vamos esperar que a esquerda volte à periferia, sendo que tudo que parece que a esquerda queria era sair da periferia para não voltar nunca mais? Só que a direita entra na periferia. Esse é um detalhe muito importante. Então, hoje, o que nós precisamos refletir será que realmente o que nós estamos chamando de esquerda tem alguma coisa a ver com a esquerda? Porque tem muita gente que usa o argumento de esquerda, o discurso de esquerda, e até vota junto com a esquerda, não faz igual a Tabata, que a Tabata usou o argumento e vota com a direita, mas temos muitas pessoas que votam com a esquerda, mas elas não são realmente do lado da esquerda, a ponto de empoderar a esquerda para voltar a falar com a periferia. Talvez nas eleições, sim. Esse é um detalhe muito importante, porque essa hipocrisia, essa diferença de postura, né, dessa esquerda que só valoriza os acadêmicos, essa esquerda que só valoriza os artistas, os atores globais, essa esquerda que só valoriza as pessoas de grande brilho, o que ela faz é fazer pessoas tomarem nojo e pularem fora. Porque eu já vi muitas pessoas extremamente importantes para a comunicação da esquerda pelejarem ao ponto de se sentirem abandonadas e ou irem para um discurso completamente diferente, falarem de outra coisa, né, tocar em outro tipo de assunto e deixar isso para lá, ou então até partirem para o outro lado. A gente tem pessoas aí que foram para o Ciro exatamente porque o PT assim, desmereceu, não deu ideia. O nome mais importante que nós temos para dar um exemplo do que é a esquerda desprezando uma pessoa é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele acabou se tornando aí o maior inimigo do PT, porque durante muito tempo ele tentou ser uma referência para a esquerda, e a esquerda simplesmente desprezou o Olavo. Eu não sei se a desculpa era porque ele não tinha doutorado, eu não sei se acharam no Olavo talvez algum tom de pele que não fosse compatível com o das elites, mas é triste admitir isso, mas a esquerda, em termos de dar oportunidades e de colar realmente nas pessoas, ela é muito mais elite do que a direita. A direita parece que tem consciência que o voto do pobre, do preto e do branco tem o mesmo valor do que o voto qualquer voto tem o mesmo valor. Já a esquerda,
como parece que ela vem, né, lá de baixo, o cara vem com esse discurso lá de baixo, parece que ele pega nojo de pobre, e aí ele não quer endossar o pobre, ele não quer dar oportunidade para os pobres. Quando vai fazer uma campanha, no lugar de colocar uma pessoa desconhecida, um pobre, quer colocar um artista global, e isso hoje tem um significado muito grande. Nós estamos vivendo um momento agora, né, a primeira teoria das comunicações que foi escrita para falar sobre esse novo momento, que foi a teoria da cauda longa. Nós estamos vivendo um momento em que as gravadoras não procuram mais um Roberto Carlos para poder vender milhões, elas procuram milhares de duplas sertanejas para cada uma vender um pouquinho para o seu nicho. Na comunicação é a mesma coisa. Não adianta a esquerda continuar pensando que ela vai conseguir vencer a retórica, conseguindo, por exemplo, não estou desfazendo, eu amo, tá, por exemplo, o Chico Buarque, mas não adianta focar só no Chico Buarque, ele sozinho não tem mais a autoridade que ele tinha antes. Não adianta pensar que, por exemplo, o Caetano Veloso, me parece que é do Ciro, não tenho certeza. Não adianta o Ciro fiar no Caetano Veloso e o Lula fiar no Chico Buarque o destino das eleições. Porque temos pessoas hoje que nem conhecem o Chico Buarque. E temos pessoas hoje que confiam realmente ou no youtuber ou no radialista. É preciso a esquerda parar de ser assim tão seletiva. De tipo assim, a esquerda ela olha demais na prática. A esquerda propõe na prática a inclusão, mas Oi, Jeff, que tudo ela bom? realmente faz para ela mesma, que Oi, ela tudo realmente bem? materializa, é a exclusão. Então, a esquerda que Tá dando para propõe um Brasil ouvir? O pessoal tá inclusivo, em que o filho finalizando. de preto, o filho Eu de tô pobre, o conseguindo te filho da ouvir sim, empregada doméstica tá? O vai poder finalizando o estudar, Space é a e aí eles esquerda já que estão vindo. Você jamais consegue aguardar colocaria o 5 filho do minutinhos com a preto, o gente? filho de Sim, pobre, o sim, filho tudo da bem. empregada doméstica Ah, então para tá bom, Bem, valeu. representar. Porque a esquerda é uma esquerda que chegou e pensa assim: eu não posso, sob boa hipótese tarde. alguma, colocar uma pessoa que não é acadêmica, eu não posso, sob hipótese alguma, conversar com uma pessoa que não é um doutor. Né? Isso aí para mim, essa percepção que eu tenho e os resultados dessa percepção, para mim, é como se fosse um suicídio, porque já é realmente a contradição total que você falou, né, de voltar às bases, mas já não existe mais essa base. Ela está totalmente desfigurada, talvez, né, talvez através do novo grupo da esquerda que tenha consciência que isso está acontecendo, seja possível reconstruir uma esquerda exatamente desse paradigma, fora desse paradigma que o bom é o cara que está na Globo, que no lugar de crescer os pequenos, a gente vai chegar na Globo e conquistar a Globo. Talvez seja possível crescer uma esquerda fora desse paradigma, mas a esquerda atual, principalmente os que têm poder de tomada de decisão, eles estão vivendo, infelizmente, esse paradigma e eles não perceberam como eles se tornaram elitistas e escravos da vaidade, ao mesmo tempo em que eles fazem um discurso contra o elitismo e a vaidade, ou seja, eles se tornaram exatamente aquilo que eles protegem lutar contra, mas na prática é o status quo que eles estão, digamos que inconscientemente mantendo. Obrigado, Léo, mais uma vez aí pela resposta. Nossa, galera, tá incrível aqui o Vozes do Socialismo Libertário, nosso programa de todos os sábados às 16 horas, tá? O Léo tá dando um show aqui pra gente aqui de conhecimento, né, de injeção assim de realidade. Isso é extremamente importante. Léo, eu tenho só mais uma última pergunta aqui na DM, tá? Gente, infelizmente nosso programa tá quase finalizando, só vai dar tempo de fazer mais uma pergunta que está na DM e uma pergunta que o Hugo quer fazer, tá bom? Porque a gente, na verdade, a gente encerra o programa às 18 horas e só vai ter limite agora só para essas duas perguntas que já estão na fila há um certo tempo, tá bom? Vou pegar aqui a pergunta aqui na DM para o Léo. Léo, a pergunta fala o seguinte: a pergunta do Dan, ele não conseguiu subir de novo aí como orador, então ele mandou aqui na DM. Pergunta para o Léo o que ele achou da decisão do STE de limitar a monetização dos canais de política. Olha, essa pergunta é bem legal. Esse é o primeiro passo, né? O que eu percebo nesse momento é o seguinte: nós temos duas oportunidades. Uma oportunidade que isso seja uma produção de anticorpos.
e que essa produção de anticorpos na sociedade brasileira tenha sido no sentido de mostrar sim, tanto para a Polícia Federal que pediu, como para o juiz que, que aceitou esse pedido de desmonetização, que o dinheiro ele está financiando o terrorismo, está financiando o crime organizado. O detalhe é os desdobramentos, né? Quais serão os desdobramentos? Porque vamos imaginar, o que eu seria totalmente a favor nesse momento a partir do momento que a pessoa colocou um conteúdo político, vamos pensar que a gente fosse para esse lado, né, do radicalismo nesse sentido. Olha, a partir do momento que a pessoa colocou um conteúdo político, a pessoa não vai poder ser monetizada, porque senão vai ser financiamento privado de campanha. Mas quais seriam as formas de controlar isso? Porque vamos imaginar o seguinte: a gente começa nesse momento comemorando, porque a gente está vendo isso acontecendo contra canais que apoiam o Bolsonaro. Mas lá na frente, quando utilizarem isso para todos os canais, a pergunta é: primeiro, a lei brasileira ela não pode, sob hipótese alguma, limitar o YouTube para quem está fora do YouTube, né? Então vai ficar bem complicado, as pessoas vão poder fazer de fora do Brasil esse mesmo trabalho. E a pergunta é: será que as pessoas de esquerda terão condições de sair do Brasil para fazer esse mesmo trabalho? E vamos imaginar que toda a monetização gerada no Brasil seja recolhida, ou seja, todo mundo que vai assistir não vai gerar monetização de nenhuma, não vai poder dar Pix do Brasil, não vai poder dar Superchat do Brasil. Mas e se permitirem, por exemplo, que as pessoas recebam fora do Brasil? E ainda que não permitam, se a gente não tiver uma lei para proibir e para poder desestimular, como por exemplo, vamos imaginar que o Terça Livre vá morar nos Estados Unidos e continue fazendo o mesmo trabalho. Ele não recebe dinheiro do Brasil, mas ele recebe o pagamento diretamente do Bolsonaro, por exemplo. O Bolsonaro passa a pagar 500 mil reais por mês para o Terça Livre continuar fazendo esse mesmo trabalho, só que ele está recebendo fora do Brasil, de agências que têm interesse que o Bolsonaro continue no Brasil, e dessa forma ele não vai ser incluído nessa lei brasileira. E mesmo se for incluído, o dinheiro está passando em nome de laranjas, ele vai falar que não recebe, vai falar que é pura ideologia. Então, a gente tem dois detalhes, né? Por um lado, a gente abre a possibilidade para que isso aconteça, para que isso controle realmente a democracia, porque se for desmonetizado o conteúdo político, vai acabar o fake news de direita e o fake news de esquerda, o que me dá um certo ânimo. Eu fico feliz quando eu ouço a possibilidade de atacar o fake news, porque para mim, para o meu canal, a monetização é importante, mas a não monetização não vai me fazer deixar de fazer o meu trabalho, porque durante quase 4 anos eu fiz o meu trabalho sem nenhuma monetização, porque eu tinha meu emprego na Inglaterra. Eu posso voltar a trabalhar como engenheiro e continuar fazendo o trabalho, porque eu acredito nele. Mas eu garanto para vocês que o Terça Livre não vai continuar fazendo o trabalho simplesmente por fazer, porque eles sabem que eles estão falando mentira, mas a mentira que dá dinheiro. O detalhe é, se desmonetizarem tudo e essas pessoas tiverem condições de receber por fora, eles vão continuar fazendo, porque eles não vão estar fazendo de graça. E o detalhe é, essa monetização por fora vai ser punida como? Né? Vai ser punida vai ser punida primeiro, se achar, né, porque eles vão criar várias formas de driblar isso, e em primeiro lugar vai ser punida se achar, e em segundo lugar ela só vai ser punida dentro dos limites daquilo que encontrarem. Por todo o caixa 2, tudo que for recebido em nome de outra pessoa não vai dar em nada. Então nós teremos aí uma nova configuração de o poder financeiro batendo o martelo sobre o que pode e o que não pode ser dito. Né? O poder financeiro vai pagar o discurso do mesmo jeito, só que de uma outra forma. Então, assim, nós estamos vivendo aquela situação. Se ficar, como é que é mesmo? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se desmonetizar o discurso político no Brasil, essas pessoas vão começar a receber o dinheiro de quem está disposto a pagar o discurso liberal, só que vão receber esse dinheiro por fora, não vão receber do YouTube, não vão receber do AdSense, não vão receber dessa forma. E se proibir a monetização, eles vão arrumar uma forma de driblarem isso aí. E de qualquer maneira, quem perde é a esquerda, porque é muito mais fácil o Terça Livre fechar diretamente para receber, por exemplo, de um determinado banco americano esse financiamento para continuar ferrando o Brasil, do que do Leonardo Stoppa continuar conseguindo o básico para comer, por exemplo, a partir do canal dele. Mas eu ainda assim acho interessante,
Porque é preferível que a monetização acabe, que as pessoas sejam obrigadas a falar a verdade, do que a gente ter esse mecanismo de monetização que acaba obrigando os próprios canais de esquerda a ficarem fazendo clickbait, porque senão eles não ganham dinheiro. Eu acho que a monetização acabou com o caráter tanto da esquerda quanto da direita. E se ela acabasse, seria muito interessante, porque a partir daí as pessoas iam ter que decidir. Quer saber de uma coisa? Eu quero o YouTube para poder ganhar dinheiro. Então não vou falar de política, vou falar de slime, vou fazer humor, vou falar de música, vou falar de outra coisa. Ah, não, eu quero o YouTube porque eu quero lutar pela causa do Brasil, seja ela do lado da direita ou do lado da esquerda. Então não vou ganhar dinheiro com isso. Assim a pessoa vai falar aquilo que ela acredita. Mas assim, são especulações, porque até a exposição é monetização, né? Se a pessoa fala bem do Bolsonaro, o Bolsonaro não precisa pagar. O melhor pagamento que o Bolsonaro dá para um youtuber quando fala bem dele é compartilhar o vídeo, que o cara sai ali de 50 mil, igual aquela menina lá do. Como é que chama aquela? Até esqueci, né? Eu acho que é Bárbara. Ela chegou em milhões com meses. Então, o melhor pagamento é super exposição. Então, eu acho que é uma situação bem complexa, é uma situação bem complicada. Mas, no primeiro momento, eu acho que a desmonetização de todo o conteúdo relacionado à política seria interessante para o Brasil. Seria muito interessante, porque ele ia atacar realmente o fake news e ia obrigar, principalmente a esquerda, não ia conseguir resolver o financiamento do discurso de direita. Isso não, porque o discurso de direita ia continuar recebendo por fora. Mas o clickbait de esquerda ia acabar. Então, a Michelle ia parar de ser preso, o Flávio ia parar de ser preso, o Bolsonaro ia parar de cair todo dia, e a gente ia começar a ter só pessoas falando informações que realmente fazem sentido para a gente mudar o quadro. Obrigado, Léo. Galera, última pergunta aqui da nossa rodada, tá? No Vozes do Socialismo Libertário. Nosso programa de todos os sábados, às 16 horas, estamos sempre aqui. Gostaria de prestigiar aqui, né? Falar um pouquinho da presença do PT Nacional, que veio aqui nos prestigiar, tá? Não tô conseguindo visualizar eles, não sei se já foram ou se caiu, mas fica aqui registrado, né? A importância da presença aí do PT nacional aqui junto conosco no nosso programa. Também aqui gostaria de registrar a presença do companheiro Niva, que é um cara extraordinário, né? Estamos sempre junto aí, está sempre nos prestigiando. Toda a galera aqui que veio junto. Quem veio pela primeira vez, seja super bem-vindo. Nosso programa Vozes do Socialismo Libertário é todos os sábados às 16 horas até às 18 horas. Hoje a gente estendeu um pouquinho porque o papo está incrível com o Leonardo Sopa. E, por fim, gente, a última pergunta de hoje é do Hugo para o Leonardo. Hugo, tá aberto o microfone. Boa noite, né, camarada Léo? Léo, é o seguinte, mais uma vez, né, obrigado por ter vindo. Foi aí de extrema importância a sua presença aqui, nos ensinou muito sobre cyberativismo, dentre outras coisas. Então, eu venho comunicar a todos, inclusive a você, que a gente está formando uma iniciativa chamada PSOL, quer dizer, Ativistas Digitais PSOL. É um grupo orgânico de militância no cyberativismo, que a gente pretende entrar em todas as redes e definitivamente não somos um órgão oficial, né? Fazemos parte da militância, entendeu? De base. Então, a intenção da gente é chegar a todos os progressistas, a todos os esquerdistas, ou não esquerdistas. Então, com isso, vou fazer uma pergunta a você. Você acha que a nova revolução ela está no cyberativismo? Como é que podemos ampliar a nossa rede, né, de conhecimento, a expansão, né, do nosso projeto, né, ou de um projeto progressista também que queira se juntar a gente ou até contribuir também para a causa esquerdista. Então, o que é que você acha sobre esse processo? Como é que a gente tem que fazer essa militância, esse cyberativismo de base, né, orgânico? Hugo, muito interessante o que você falou. E para responder sua pergunta, eu vou colocar a seguinte situação. Veja bem, vamos imaginar que fôssemos igrejas. Né? Pode pensar que fôssemos restaurantes também, mas vamos imaginar que fôssemos igrejas. E como igrejas falsas, o que a gente está querendo, né? Vamos imaginar o Silas Malafaia de um lado, o Marco Feliciano do outro.
O que ele está querendo ali é o fiel, a cabeça do fiel para poder vender o voto do fiel e também o fiel para tomar os 10% e tomar a doação do fiel. Não adianta o Silas Malafaia achar que ele vai resolver o problema dele simplesmente mandando mensagens ou então frequentando a igreja do Marco Feliciano, assim como vice-versa. Então, o Silas Malafaia ele vai tentar de todas as formas conquistar o fiel do Marco Feliciano e carregar o fiel do Marco Feliciano para a igreja dele. Dentro da igreja dele, ele vai fortalecendo aquele diálogo, por mais que ele não tenha necessariamente que isolar a igreja do Marco Feliciano. Da mesma forma, você pode pensar num comércio, da mesma forma, você pode pensar numa loja, né? A pessoa que frequenta, por exemplo, um determinado lugar e você pensa, você encontra com essa pessoa naquele lugar, mas você tem um lugar concorrente, né? A pessoa vai todos os dias no restaurante A, você é dono do restaurante B. Você pode até bater um papo com essa pessoa no restaurante A, mas o ideal é você levar essa pessoa para o restaurante B. Isso tudo eu estou falando para falar qual foi o modelo que a China utilizou, apesar de que a China bloqueia os aplicativos dos Estados Unidos, mas ela não apenas bloqueia, ela tem as versões chinesas desses aplicativos. Então, para falar em cyberativismo, para falar no que seria a coisa ideal nesse momento do cyberativismo, eu diria que o ideal seria a gente ter plataformas e, aos poucos, tirarmos as pessoas das plataformas, sem necessariamente abandonar Twitter, Facebook, né? Sem abandonar as plataformas do imperialismo, mas a gente criar nossas plataformas brasileiras e ir levando as pessoas para essas plataformas. Isso seria realmente um cyberativismo. Eu fiquei impressionado como que assim, existe uma ideia completamente diferente de causa, né, para negócio, que foi o seguinte: eu peguei falando sobre esse tema, fiquei um mês estudando sobre o assunto, montei um servidor e consegui instalar aqui uma plataforma de wiki, porque a Wikipédia é talvez hoje a maior ameaça que tem contra o pensamento contra-liberal, né? O pensamento que não seja liberal. Para vocês terem uma ideia, na Wikipédia tem o Paulo Cogos, aquele doidão que ensina como que se faz para poder andar no shopping sem máscaras. Mas, em contrapartida, o Igor Fuser, que é das pessoas mais importantes aí como cientistas das relações internacionais, ele não está na Wikipédia. Então, a Wikipédia ela exclui as pessoas de esquerda. O que seria o mais interessante? Né? A gente ter a plataforma nossa e deslegitimar a plataforma dos Estados Unidos. Porque a gente não vai bloquear. Bloquear no Brasil é bem difícil. Mas a gente pode deslegitimar. Ao ponto das pessoas começarem a desconfiar daquilo. Então, seria mais ou menos assim, olha, seria uma ilusão muito grande levar as pessoas para o VK, porque o VK pode vender depois para o Facebook e a gente cai na mesma coisa. Então, seria mais ou menos assim, olha, eu fiz a plataforma WikiBR, WikiBrasil, e vamos imaginar que essa plataforma começasse a receber inscrições e a gente conseguisse realmente fazer essa plataforma crescer. A gente teria uma plataforma que não seria controlada pelo algoritmo do Facebook, onde as mensagens não estariam inteiramente à disposição do sistema e onde as pessoas poderiam continuar se encontrando, onde a plataforma crescendo funcionaria dessa forma. Aí a gente estaria construindo realmente uma coisa. O que a gente faz hoje é mais ou menos o que faz aquela criança que trabalha aos 8 anos de idade vendendo coco caramelizado dentro do restaurante do São João. Na hora que o São João perder a paciência, ele manda ele rapar fora, porque o restaurante não é da criança. A criança entra dentro daquele restaurante, oferece um coco, o São João coça a cabeça e fala: se eu mandar o menino embora, vai ficar mais feio do que eu deixar esse menino ali. Aí depois eu converso com ele lá fora para ele não voltar mais. Essas plataformas são a mesma coisa. Primeiro, as plataformas, principalmente essas plataformas que já estão dominadas, elas nos dão a impressão que a gente está sempre perdendo, porque, olha, quando a esquerda começou a se tocar para Twitter, cada eleitor do Bolsonaro já tinha 50 contas no Twitter. Então, hoje, para uma tag do Bolsonaro crescer, ele precisa talvez de 50 vezes menos pessoas do que uma tag da esquerda. Essa batalha de tags no lugar de espalhar informações, eu acho que a militância digital, a cyberinteligência está em primeiro lugar a entender que essas plataformas que a gente acha que são plataformas onde a gente está disputando, são plataformas deles. A gente não está disputando. Você não entra na casa do adversário
e pede um quarto emprestado para disputar com o adversário, que ele simplesmente te mete o pé na bunda e manda você embora na hora que ele quiser. E é isso que aconteceu com a gente em 2018 e é isso que vai acontecer em 2022. Nosso alcance vai diminuir, eles vão ter muito mais protagonismo nessas redes, porque a gente não consegue desmamar e abandonar essas redes e construir as nossas. Aí entra um outro problema, que é a questão da vaidade. O que seria necessário nesse momento? Que seria mais importante nesse momento? Seria importante crescermos as nossas redes ou seria importante sermos famosos nas redes que são grandes? Porque, olha, eu vou participar de uma rede que está começando, que tem pouca gente, ajudar a crescer essa rede, ou será que eu vou aproveitar que eu estou crescendo aqui no Twitter e vou tentar crescer meu perfil, porque aí eu vou ser uma estrela no Twitter, que já é uma plataforma grande? Então, se a gente conseguisse vencer o egoísmo nesse sentido, isso seria um ponto. Outro ponto é, por... Opa, desculpa, de uma hora para outra apareceu silencioso aqui, silenciado. Acho que eu encostei sem querer. Por que a gente precisa fazer plataformas concorrentes? Quando eu comentei essa questão de estar fazendo uma rede social, na mesma hora, um outro youtuber começou a falar também que está fazendo uma rede social. Mas espera aí, a gente não está lutando pela mesma causa? A gente não é esquerda? Não é melhor você chegar e ajudar nessa que eu estou construindo e ela ser de toda a esquerda? Porque eu nunca reclamei propriedade da plataforma que eu estou criando. Muito pelo contrário, eu acho que uma plataforma ela não pode ser comercial, ela tem que ser colaborativa e democrática, e eu não posso nem ter o direito de vender essa plataforma se eu quiser, porque senão ela passa a ser outro Facebook. Mas aí os outros youtubers, que tem muita gente, né, que vai no rastro só imitando, outros youtubers começaram a falar e montar uma plataforma de esquerda, ignorando o fato de que ela já foi montada. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa refletir hoje, porque a gente pensa, nós queremos fazer isso, mas será que esse queremos realmente é um queremos de todos? Será que quando a gente fala à esquerda, será que a gente está falando de mais de 50 milhões de pessoas e num Brasil que pelo menos 99% seria de esquerda? Será que a gente está falando pelo menos de 50 milhões de pessoas? Ou a gente está falando de uma quantidade muito pequena de pessoas que realmente são de esquerda e que misturadas aí num bloco gigantesco de pessoas que usam o discurso de esquerda para tentarem brilhar ou para tentarem de uma forma ou de outra crescerem os seus próprios interesses, né? E a gente tem que pensar até que ponto ser de esquerda para nós efetivamente significa um pensamento voltado ao social, um pensamento confucionista, aquele pensamento que o social é maior do que o individual. Porque o que a gente tem visto é pessoas gritando que são comunistas, gritando que são socialistas e que são de esquerda, mas colocando na prática o individualismo, colocando na prática o egoísmo. Esse tipo de postura, ela acaba criando para a gente um obstáculo muito grande, tanto no ativismo pessoal como no cyberativismo, mas de qualquer maneira está de parabéns a iniciativa. E eu gostaria até de dizer que se essa iniciativa quiser dar sequência nos projetos das redes, eu posso continuar lutando aqui tecnicamente para fazer as redes funcionarem, e a iniciativa da militância do PSOL vai fazendo essas redes realmente terem pessoas, e eu continuo. Eu até respondi uma pessoa no Twitter falando, olha, eu estou disposto a fazer o que for preciso. Se precisar de fazer uma plataforma para imitar o Twitter, eu faço. Se precisar de fazer uma plataforma para imitar o YouTube, eu faço. O que eu não consigo fazer é convencer as pessoas que estão dispostas a crescerem nas plataformas hegemônicas a fazerem as plataformas Live streaming is on. Essa é a parte mais difícil, né? Tirar das pessoas essa ideia de que elas precisam buscar protagonismo naquilo que está grande para crescer aquilo que está em embrião. E eu volto a dizer, são plataformas nas quais a única coisa... Vocês devem perceber que eu uso pouquíssimo o Twitter. Eu apareço no Twitter, às vezes, um pouquinho à noite para agradecer as pessoas que compartilharam alguma coisa e para postar alguma coisa para não sumir, para não dar as costas, para não parecer que eu estou desprezando. Mas o que eu vejo no Twitter é uma plataforma dos Estados Unidos que, no final das contas, sempre vai contemplar os interesses do neoliberalismo, assim como todas as plataformas. A pergunta é, será que nós vamos continuar lutando para sermos aquele menor que fica tentando vender o coco caramelizado no restaurante do Sozé?
Ou será que não está na hora de a gente pegar e criar o nosso restaurante e chamar os clientes para o nosso restaurante? Não que isso proíbe os clientes de continuarem sendo clientes do seu Zé, né? O que significa que participar de uma rede de esquerda não importa em a pessoa abandonar as outras redes, até porque é muito importante estar nas outras redes para poder influenciar as outras redes. Mas será que nós nunca teremos as nossas? Será que é ativismo de esquerda estarmos presentes em uma rede de direita? Será que nós estamos realmente batendo de frente com a Globo, dando audiência para a Globo e falando mal do Big Brother, mas mesmo assim assistindo ao Big Brother e aos comerciais no intervalo do Big Brother? A gente está, na verdade, dando audiência para a Globo. Então, o ativismo digital hoje, ele tem que refletir se é um ativismo de esquerda no momento em que ele está dando protagonismo para a direita, ainda que criticando, né? A Globo não se importa se você está criticando o Big Brother ou se você gosta do Big Brother. Ela quer que você assista o comercial no intervalo do Big Brother, que é esse indicador que vai dar para ela o valor do comercial sendo o mais alto comercial do Brasil. Da mesma forma, o Twitter não se importa se você está lá sendo de direita ou de esquerda. Ele vai te controlar de qualquer maneira e vai fazer você trabalhar contra os seus interesses. Assim é o Facebook, e assim são todas as plataformas estadunidenses. Obrigado, Léo. Obrigado aí pela resposta. Obrigado pela participação aqui conosco, pelo nosso convite. Galera, esse foi o Vozes do Socialismo Libertário, nosso programa de todos os sábados às 16 horas. Fico muito feliz pela participação de todos aqui que colaboraram, sejam como ouvintes, sejam como oradores. Agradeço muito. Infelizmente, a gente não vai poder ficar mais tempo aqui, porque a gente também tem outro compromisso. A gente tem uma live agora para fazer com o Jeff, que é presidente do diretório de Manaus, do PSOL, tá? E a gente agradece muito a presença de todos. Léo, muito obrigado pela participação, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu queria agradecer todos que participaram aqui. Queria, inclusive, mandar um abraço para o colega aqui, que eu vi uma camisa do The Dark Side of the Moon. Eu falo The Lunatics in the Gloss. Muito obrigado mesmo, pessoal. E eu queria agora, né, dizer que o caminho é esse mesmo, é continuar fazendo debates, continuar multiplicando informação, continuar crescendo. E vamos nessa. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Léo. Galera, só deixando um recadinho para vocês aqui. A galera lá do Ativistas Digitais do PSOL postou há alguns instantes um vídeo sobre o marco temporal. Oi, Jeff. Fala sobre que está sendo julgado aí no STF. Tô por aqui. Essa lei aí contra os povos indígenas. Repliquem, assistam o vídeo lá do canal dos Ativistas Digitais, tô te ouvindo, tá bom? Tô por aqui. E deem aquela força lá. Tá certo. Galera, muito obrigado aí pela participação de todos. Sigam o Leonardo Stoppa no YouTube. Sigam os Ativistas Digitais, nos sigam. Siga meu perfil pessoal, que sempre a gente tá aqui. O Drico pediu para eu ir começando, ele já tá ensinando para mim Obrigado falar a todos. com você. Desculpa a demora, tá? Desculpa. Tamo junto nessa luta. Valeu, galera. E aí, gente? O convidado tava falando pra caramba lá, entendeu? É isso aí, Jeff, você quer se apresentar? Então, eu sou Jefferson William, né? Eu sou professor universitário da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Sou doutor em Educação